Tem alguém escutando para a gente ver se está chegando o áudio ok? Já tirei, já tirei. Bom dia a todos, obrigado pela presença mais deste webinar. Eu sou José Antunes, sou gerente de canais da RSA. A gente vai falar um pouco hoje sobre RSA Security Analytics. Falar um pouquinho dessa nova visão de CIEM, um pouco além do CIEM, vamos além do que o CIEM tradicional faz. Para dar início, eu gostaria, se vocês puderem dar algum feedback no chat, se estão me ouvindo bem e se estão conseguindo ver a tela. Agradeço se puderem confirmar. Ok. Bom, para começar, antes da gente iniciar a apresentação formal do CIEM, eu gostaria de passar os contatos das pessoas aqui da Digital, para que vocês possam entrar em contato após o webinar, caso queiram mais informações sobre a solução, ou como se tornar representantes da solução, e também, caso sejam clientes finais, encontrarem referências de parceiros que trabalham com a solução aqui no Brasil. Vocês têm os contatos na tela, depois eu coloco no final novamente esse slide para vocês poderem anotar. Também é importante, caso você seja um parceiro, que você se cadastre como parceiro da RSA. O processo é simples e todos os passos estão dentro desse portal, que é o RSA Partner Central. Caso vocês tenham alguma dúvida, também podem entrar em contato comigo através do e-mail ou dos meus contatos que eu passarei para vocês no final da apresentação. Vamos dar início, então, à apresentação de CIEM. Espero que seja proveitoso para todos. Fiquem à vontade para enviar perguntas durante a apresentação no chat e eu responderei a todas as perguntas no final da apresentação. Fiquem à vontade para enviar suas perguntas. Bom, falar um pouquinho então de ameaças, né? A gente vive num mundo que a gente discute já há alguns anos as ameaças avançadas e como elas são colocadas dentro das empresas. E se a gente olhar para o cenário de tratamento de ameaças e como a gente tradicionalmente tratava as ameaças no endpoint, no perímetro, é muito difícil identificar essas ameaças. Elas começam hoje com o envio de phishings ou de informações que são extremamente atrativas para aquele determinado tipo de negócio onde se pretende colocar uma nova ameaça. Essas ameaças, elas têm um tempo muito longo, geralmente, para que se perceba uma invasão. Então, enviado um e-mail que aparentemente não causa nenhum dano à máquina, nenhum tipo de problema na rede da empresa. Elas são o que se costuma chamar de stealth, elas agem de forma lenta, e bem camuflada para que ninguém perceba. E uma vez colocado e identificado esse ataque, existe um tempo de resposta para esse ataque que pode variar muito de empresa para empresa. Se a gente pegar recentes ataques que ficaram aí famosos, foram extremamente discutidos, né? Então a gente tem os ataques do Target, de outras redes, recentemente da Marshall, dos Estados Unidos. E eu costumo brincar que aqui no Brasil não acontece ataque, né? A gente não ouve falar, não vê ataque nenhum. Então, quando a gente está olhando para esse tipo de cenário, na verdade, eles estão acontecendo o tempo todo. A gente vê cartões de crédito nossos, de parentes, de amigos sendo clonados, sendo copiados. Isso não acontece na maquininha de cartão de crédito só, ele acontece porque informações são furtadas. Então, entender os ataques hoje requer um nível de tecnologia muito maior. E a gente vai falar um pouco sobre como a tecnologia do Security Analytics pode auxiliar na prevenção desse tipo de ataque. Outra coisa importante
para as empresas é começar a pensar diferente. E esse é um trabalho que nós temos que fazer como empresas que lidam com a segurança, que oferecemos soluções de segurança para os nossos clientes. E para vocês que são clientes finais, que estão assistindo também a apresentação, começar a trocar um pouco a forma de pensamento. Tradicionalmente, as empresas hoje investem 80% do seu budget de segurança, quando ele existe, em prevenção. Então, ele está já focado em perímetro, em endpoint, uma série de prevenções tradicionais. Investe muito pouco em monitoramento. A gente vê hoje o início de um movimento das empresas colocando as ferramentas de monitoramento, criando seus SOCs, iniciando a construção dos seus primeiros centros de operação de segurança. E, obviamente, a gente vê também um nível ainda menor, muito menor, de resposta. Empresas que se preocupam em ter times de emergência, de resposta à emergência, times que estão capacitados para, na eventualidade de um ataque, conseguir responder com a velocidade devida e a quem contactar no momento de um ataque. Então, o que a gente coloca é que as empresas têm que mudar essa forma de pensamento, tentar colocar isso para um equilíbrio. Então, dividir esse budget que hoje existe, não tirando a proteção de endpoint, nem tirando a proteção de perímetro, porque elas são sim necessárias, mas conseguir equilibrar esse investimento de forma que exista um investimento igual para monitoramento e para resposta. Então, quando você passa a olhar o ambiente de segurança de uma outra forma, você consegue trazer um nível maior de segurança. Você monitorando, você vai perceber essas ameaças avançadas que a gente falou no slide anterior de uma forma muito mais rápida do que contando exclusivamente com sistemas reativos ou com vacinas ou assinaturas de detecção. Porque já que as ameaças são construídas especificamente para um nicho de empresas, ou às vezes até mesmo para uma empresa específica, se você não estiver monitorando e com capacidade para responder quando uma ameaça é detectada, vai ser muito difícil você identificar essas novas ameaças e tratá-las. Quando a gente começou a falar de CIEM, alguns anos atrás, eles tinham uma boa ideia. A ideia de CIEM é uma ideia muito boa, inicialmente, mas o que aconteceu é que a maioria das empresas elas foram para a plataforma de CIEM para conseguir cumprir lá um item de compliance. Elas foram atrás de uma ferramenta que permitia, quando viesse uma auditoria, elas dizer, olha, eu tenho aqui uma ferramenta que monitora os logs, me ajuda a analisar os alertas de diversas fontes e começar a fazer algum tipo de operação de segurança. Então, esse foi o primeiro motivador da adoção do CIEM, que foi colocar as coisas dentro de um nível de conformidade para poder tratar e participar de auditorias e outros sistemas que vão avaliar se a empresa é segura ou não. Então, muito se falou de compliance, mas e a segurança? Estava se preocupando realmente com segurança na adoção do CIEM? O nível de detecção era limitado, porque estava ligado somente a logs e assinaturas que identificavam essas ameaças. E, obviamente, do ponto de vista de investigação, era muito fraco. Muitas vezes o nível de logs era tão grande que se você quisesse investigar um incidente, isso levava muito tempo. Uma das questões iniciais, principais no CIEM, era a performance dos bancos de dados, a forma como a informação era acumulada. Isso tudo teve mudança muito grande. Hoje a gente trabalha com inteligência de dados, que é uma coisa muito recente, que pouco se falava no início do CIEM. A gente trabalha com análise de Big Data, uma série de coisas que vão alterar a forma como se olha o CIEM tradicional. Então, quando a gente vai falar em requerimentos de CIEM, quando a gente pergunta para os executivos, para os gestores de segurança,
chegar no seguinte cenário. Nessa pesquisa do Forrester, 90% gostariam de utilizar o seu CIEM para fazer resposta a incidentes. 87%, obviamente, mantém a visão do compliance, de conseguir usar isso para fazer cumprir requerimentos de compliance. Correlação de eventos, 80%, e o gerenciamento de logs, 77%. Então, a gente vai olhar para um cenário que vai mudando, né, do que era o conceito inicial, que era o gerenciamento de logs, para um cenário onde a gente precisa ter alguma coisa que faça a resposta de incidentes. Obviamente, então, sim, precisava evoluir. Então, a gente foi excedendo essa experiência de CIEM. Quando a gente vai olhar para o CIEM como uma ferramenta simplesmente de log, de coletor de eventos, a gente tem que olhar para uma ferramenta que seja capaz de correlacionar eventos. Então, quando a gente olha para o Security Analytics, a gente está falando de mais de 250 coletores de eventos, né, muito além de logs, mais de 275 regras de correlação, que incluem não somente os logs, mas a gente trabalha com logs, com pacotes, com flows de rede, net flows e, obviamente, com a segurança de endpoint, porque a gente consegue integrar uma ferramenta da RSA, que se chama ECAT, que consegue trazer dados dos endpoints quando esses estão sofrendo algum tipo de alteração e agregar esses dados à correlação do CIEM. A resposta de incidentes nativa. Dentro do CIEM a gente tem toda a parte de priorização, triagem de incidentes e, obviamente, traz já dentro da própria ferramenta uma série de capacidades de montar o seu Security Operating Center. Então, a gente vai aumentar o nível de resposta dentro da empresa. E não deixando de lado, obviamente, a parte de relatórios e compliance. A parte de conformidade, são mais de 90 relatórios, e integrado com sistemas de gestão de compliance. Então, obviamente, o CIEM, o Security Analytics, ele vai se integrar com a plataforma de GRC da RSA, que é o Archer, para gerar níveis de relatório voltados para negócio, voltados para atividades da empresa e aumentar ainda mais a possibilidade de extrair informação de dentro dessa plataforma. Outro fator importante é que a gente trabalha com uma ferramenta modular. Quando a gente fala de criar um SOC avançado, uma vigilância de SOC, a gente está colocando uma ferramenta que vai permitir, por exemplo, se a necessidade da empresa é começar com uma ferramenta de logs, ou ela nunca teve uma ferramenta de logs tradicional, de CIEM, de correlação, ela pode começar pela parte de logs. Ela também pode agregar essa ferramenta ao módulo de forense de rede e, se necessário, a parte de análise de malware no endpoint, em uma única console, em uma única visão. Quando a gente olha para o Security Analytics, a gente vai olhar para uma ferramenta capaz de, então, tratar os logs, óbvio, tratar os logs, receber os logs de diversas fontes. Então, esse é uma visão tradicional, onde você só trabalha com logs, mas você pode ter live feeds de ameaças, onde você vai receber e entender se existe algum tipo de ameaça dentro do seu ambiente, permitir a detecção, o armazenamento desses logs. Ele pode ser armazenado dentro de storages por um período longo de tempo, você possa acompanhar o compliance da tua empresa e poder tratar possíveis ameaças e encontrar também pistas ou fazer auditoria do que acontece no ambiente. Mas quando a gente vai além do CIEM, a gente agrega uma série de outras coisas. Então a gente consegue fazer a captura de pacotes de rede,
fazer a captura dos logs, obviamente, do NetFlow e dos dados do endpoint. Além disso, a gente faz o quê? Usa a inteligência de dados para tornar essa informação mais rica, conseguir entender melhor essa informação. Não adianta só eu ter um monte de pacotes de rede capturado, um monte de logs, uma série de informações, sem eu conseguir ter algum tipo de inteligência em cima desse dado. Então, conseguir contextualizar o dado, conseguir transformar esse dado em dado que pode ser facilmente buscado dentro do sistema, e não só fazer o arquivamento dos dados para acesso em tempo real, para busca de informações, mas também poder fazer o arquivamento desses dados no formato de warehouse, onde você vai ter uma quantidade muito maior de informação no tempo e que vai permitir criar e buscar informações, criar regras e buscar informações muito além do CIEM tradicional. Você começa então a ter o quê? Investigação, resposta a incidentes, toda a parte de operação de segurança, apoiada por uma série de módulos que vão tratar e detectar possíveis ameaças automaticamente dentro desses dados capturados pelo Security Analytics. Vamos falar um pouco do que nos diferencia do ponto de vista de CIEM. Então, a primeira parte é a visibilidade. Ter visibilidade completa. Vocês veem que existe um ponto, que é um ponto que a gente chama esse ponto vermelho aqui no meio onde está a visibilidade, análise e ação. Né? Esse ponto onde as informações se encontram aqui é onde a gente vai trabalhar, trazer o encontro da análise, da visibilidade e das ações. Você poder ver praticamente tudo que se passa na rede. Para vocês terem uma ideia, recentemente nós tivemos uma empresa fazendo uma prova de conceito e inicialmente essa empresa buscava por uma solução de Data Loss Prevention. Nessa busca por uma solução de Data Loss Prevention, nós oferecemos durante essa prova de conceito do DLP a possibilidade de colocar a ferramenta do Security Analytics dentro da rede da empresa, que é bem menos intrusivo do que um Data Loss Prevention, porque você faz toda a captura de pacotes por uma porta espelhada de switch, uma porta onde você vai copiar todo o tráfego, e aí você consegue armazenar muito mais informação. Durante essa POC, a gente fez a coleta de algumas informações, de alguns pacotes, e na apresentação da POC, o que valeu para esse cliente foi justamente o fato de ele poder buscar o que já tinha acontecido no ambiente, porque muitas coisas não tinham sido criadas regras específicas. Ele queria enxergar se nesse ambiente alguém estava, por exemplo, baixando conteúdo pirata na internet, ou enviando informações dele para serviços de armazenamento fora, na nuvem. Quando você trata a informação do ponto de vista de pacotes de rede, de endpoint, de NetFlow, combina essa informação, a visibilidade é muito maior. E a gente conseguiu mostrar para esse cliente que existiam pessoas dentro da empresa dele que estavam copiando informações dele, trocando e-mails de assuntos que não deveriam ser trocados dentro do ambiente da empresa. E, inclusive, provamos a existência do que ele tinha mais preocupação, que era a utilização das unidades de armazenamento dele para armazenar conteúdo pirata extraído da internet. A gente encontrou várias ocorrências desse tipo. E, inclusive, durante a POC, houve um pequeno incidente que a gente conseguiu analisar durante a POC com os dados que a gente já tinha disponível, tanto de presente como de passado, das informações que haviam sido coletadas. Então, a gente consegue usar isso para ter uma visibilidade completa desse ambiente do cliente. Então, a gente tem que sair desse discurso de somente logs, e começar a falar de como verificar os pacotes de rede, de como tratar, como fazer a análise. Muitas pessoas pensam, mas esse sistema de pacotes de rede, ele vai impactar a performance do ambiente do cliente. Isso é importante entender que essa ferramenta é totalmente transparente. Ela não é uma ferramenta inline, ela não vai impactar em nada o processo de rede do cliente, o flow de rede, nada do que acontece ali dentro do ambiente do cliente é feito tudo através
de uma porta espelhada. E uma vantagem, né? As pessoas pensam, mas eu já tive experiência no passado com ferramentas de captura de pacote e quando eu ia buscar os dados era impossível porque eu tinha que entender de pacotes, de assinaturas, de endereçamentos. Hoje a gente contextualiza todo esse dado, usando os dados que vêm dos logs, os dados que vêm da rede, criando realmente sistemas de busca que permitem olhar passo a passo como foi efetuado uma determinada ação. Então você vai buscar por palavras, por itens que são do dia a dia. Você vai buscar, por exemplo, por Facebook, você vai buscar por em determinado site na internet, coisas desse tipo, para chegar na análise do teu flow de rede, na análise desses pacotes. No final da apresentação, se a gente tiver tempo, eu vou fazer uma pequena demonstração de como isso é feito através do Security Analytics. Outra coisa importante é que seja possível adicionar regras de compliance e contexto de negócios. Então, dentro da ferramenta, conseguir criar ativos de rede, tipos de dispositivo, conteúdo desses dispositivos, conseguir ler informações sobre dados de vulnerabilidade, CMDBs, toda a parte de contexto de negócio, onde eu consigo dizer quem é o proprietário daquele dispositivo, quem lida com aquela unidade de negócio, com aquele processo, classes de dados e, obviamente, lidar também com níveis de risco, endereçamento, criticidade daquele determinado dispositivo, o que importa mais para a empresa, o que impacta mais o negócio. Tudo isso é parte da ferramenta do Security Analytics, nada com as ferramentas de análise. Quando a gente vai para a parte de análise, a gente vai olhar o quê? Toda a parte de detecção de incidentes. Então a gente consegue fazer essa correlação, descobrir ataques que são muitas vezes perdidos, as ferramentas tradicionais não vão enxergar, e obviamente trabalhar com a detecção em real time. Por exemplo, a gente consegue enxergar num fluxo de rede, nos pacotes de rede, a presença de um PTF que contém um executável, com mais um tráfego criptografado, de um país que seja banido ou que seja uma blacklist. Então, dessa forma, a gente vai conseguir tratar os incidentes. Quando a gente trabalha com uma abordagem de risco, né, voltada para contenção de risco, então a gente faz, obviamente, logs de conexão, a gente consegue fazer essa captura dos logs, vai fazer, obviamente, a captura dos pacotes, o Security Analytics vai coletar os pacotes e permitir entender como aquele ataque está ocorrendo, qual o caminho que aquele ataque está seguindo dentro da rede. Se você não está com a captura de pacotes, mas tem a possibilidade de coletar os netflows, então você consegue entender como essa invasão entrou e quão profundamente ela chegou dentro da rede. E outra coisa importante hoje é observar os endpoints. Se a gente pensar nos ataques e no tipo de ataque que afeta o endpoint, uma das primeiras coisas que eles fazem é remover ferramentas de proteção no endpoint. Então, se eu conseguir comparar uma imagem de endpoint constantemente com outra imagem padrão, eu consigo identificar dentro desses endpoints qualquer alteração que não esteja dentro do padrão da empresa, levando em consideração o uso de memória, espaço em disco, arquivos que estão diferentes. Isso permite localizar ameaças. Se a gente olha desse ponto de vista, a gente tem até exemplos que aconteceram recentemente, onde as empresas não tinham a menor noção de como uma determinada informação tinha vazado, ou como essa informação tinha sido, onde começou esse ataque dentro da empresa. E utilizando as ferramentas de endpoint, é possível determinar, inclusive, a origem de um ataque. Quando a gente olha, então, para as fontes de dados, a gente consegue ver o que foi, qual era o alvo. Então, as tentativas de invasão dentro dos logs são fáceis de entender. Quando a gente olha para os pacotes, isso amplia muito a capacidade de entender
como uma invasão, como um exploit atuou. A gente consegue enxergar se existe dentro da rede um computador fazendo uma comunicação de volta para casa, se conectando com o sistema onde ele vai enviar a informação que eventualmente ele venha conseguir roubar, qualquer comunicação suspeita. Então imagina, hoje, se você olhar para a sua rede, você consegue facilmente identificar que estações, por exemplo, têm hoje uma ferramenta de torrent instalada. Então é uma ferramenta, ela está sendo usada hoje para extrair informação? Não, mas existe um risco inerente a essa ferramenta. Então, você conseguir olhar na análise de pacotes, buscar e filtrar exatamente que estações dentro da sua rede estão saindo com informação ou trazendo informação para dentro da sua rede por uma ferramenta que não é comum do negócio, é um passo importante. Você consegue enxergar se existem backdoors, se existem comunicações, se existem, por exemplo, botnets, robôs que estão dentro do teu ambiente comunicando de volta para casa. Muitas vezes por portas que estão abertas no firewall por padrão, eles utilizam essas comunicações. Se existem funcionários utilizando ferramentas de proxy para acessar recursos que são proibidos de acessar dentro da empresa. Se enxergar se existe o envio de arquivos criptografados, por exemplo, do WinRAR. E você conseguir recriar totalmente a ação do exploit. Enxergar passo a passo aquela ação. Os pacotes te dão esse poder. A captura de pacotes te dá esse poder. E você, obviamente, lidando com o NetFlow, você consegue ver os movimentos laterais dentro da rede, né, com aquelas conexões que podem ter acontecido dentro do ambiente. O NetFlow te permite enxergar essas conexões dentro da rede, máquina a máquina, que obviamente não vão estar passando pelo seu gateway, não vão estar passando pelo seu perímetro, mas estão passando lateralmente dentro da rede. E conseguir, obviamente, monitorar os endpoints de forma que você consiga identificar o escopo, o tamanho de uma determinada infecção dentro do ambiente. Se a gente começa a perguntar para as pessoas quão seguras elas se sentem hoje nos ambientes, né, a gente descobre que esse número tem caído ano a ano. Então, numa pesquisa de 2013, a gente tinha 62% das pessoas se sentiam seguras com as suas regras de gerenciamento de segurança. Quando a gente coloca nas mãos das empresas a possibilidade de trazer regras prontas, de encontrar e gerar alertas, fazer a geração de relatórios, a gente traz esse nível de confiança na segurança e nos ambientes que estão implementados para um nível muito maior. Para vocês terem uma ideia, a gente vai ter dentro dos domínios, dentro dos sistemas de segurança, já diretamente numa ferramenta que você acabou de instalar, você vai ter toda a parte de inteligência, que a gente coloca os domínios de Advanced Persistent Threats, os proxies suspeitos, as redes maliciosas, tudo isso a gente trabalha com inteligência proativa, identificando esses ambientes, identificando ameaças, identificando zero days, para que a gente consiga trazer um nível maior de segurança para a empresa. Correlação de regras que permitem identificar vazamento de informação, extração de dados, anomalias de acesso, conteúdo que não é normal no ambiente de trabalho, atividade de rede de endpoint, e obviamente identificar também tentativas de reconhecimento do ambiente, onde pequenos ataques, port scan, envios de e-mails específicos que a gente consegue facilmente identificar dentro das regras de correlação. Dezenas de relatórios capazes de gerar relatórios específicos para compliance, para atividade de rede, para operações, comportamentos suspeitos e atividade dos usuários. E, obviamente, uma série de parceiros, de coletores de rede, de logs, que conseguem capturar
anomalias, consegue capturar tráfego, inclusive de Instant Messenger, botnets, SQL injection, uma série de outros ataques que existem hoje. E, obviamente, a gente vai chegar na parte de ação, onde a gente vai combinar logs, pacotes e a inteligência de malware de endpoint para poder começar uma análise de incidente. Priorizando o fluxo de informações, gerando um score de risco, onde você consegue entender quanto aquele determinado tipo de ação ou de ataque pode gerar de problema para a empresa. Isso pode ser totalmente integrado a uma ferramenta chamada SecOps, o Security Operations Management. Também acho muito importante que vocês se interessem e perguntem mais sobre essa ferramenta. Nosso próximo webcast provavelmente vai ser exatamente em cima da parte de Security Operation, onde você consegue trazer dados do teu CIEM, da tua ferramenta de correlação, para dentro de uma plataforma que vai gerar informações de segurança contextualizadas com o negócio. E, obviamente, a capacidade de integração com sistemas de terceiro, de interação de tickets chamados. Quando a gente fala de Security Operation Management, então a gente vai ter resposta a incidente, resposta a qualquer tipo de vazamento e, obviamente, já a possibilidade de criar o seu próprio SOC com a nossa tecnologia agregada a isso para você poder enxergar os seus ativos de segurança e gerenciá-los de um ponto. Um fator interessante de utilização do Security Operation Management é que você começa a agregar alertas. Então, lá dentro do seu correlacionador, do Security Analytics, você tem centenas de alertas para uma mesma ocorrência. Vamos por tentativa de login que falhou. Você vai ter 100 tentativas de login falho. Dentro do SecOps, você consegue colocar tudo em um único alerta. Dizer, olha, isso daqui você teve tentativas de login falho. Você teve acessos a um determinado file server em um único ponto. Você consegue enxergar essas informações de maneira agregada. Então, agregação de alertas. Obviamente, você passa a ter, usando o SecOps, você passa a ter a... Ixi, tem um problema na rede. Para mim deu um alerta. Deixa eu voltar. Desculpa, ficar vermelho. Desculpa a pausa, mas tive um alerta aqui que tinha tido algum problema na rede aqui. Bom, então a gente vai ter, quando se utiliza o SecOps, você vai ter dashboards, workflow, toda a parte de procedimentos, que são itens que você vai ter dentro do Security Analytics. Você amplia essa visão com o SecOps. Resposta a incidentes, assessment de risco, né, questionários que você pode responder, que as pessoas podem responder manualmente para fazer o assessment de risco, acompanhamento de notificações, gerenciamento do SOC como um todo, e integração com ferramentas de continuidade de negócio, risco e políticas. Então, a ideia é que a gente consiga, como benefício, detectar e analisar antes que os ataques tenham algum tipo de impacto no negócio. Investigar, priorizar e remediar incidentes. Aumentar, obviamente, o potencial do seu time de segurança. Fazer com que ele seja muito mais eficiente recebendo essas informações em tempo real. E, obviamente, melhorar as ferramentas que já estão dentro do seu ambiente a partir do momento que você consegue correlacionar a informação que vem delas. Bom, essa parte foi a parte da apresentação, então a ideia era dar uma visão para vocês do Security Analytics como ferramenta de agregação de logs e
e pacotes. Obviamente que entendido que é uma ferramenta modular, onde você vai poder iniciar com um módulo ou outro, independentemente. Então, se você já hoje trabalha com uma ferramenta, por exemplo, tradicional de CIEM, que ela é exclusivamente logs, nada impede que você inicie a utilização do Security Analytics somente pela parte de pacotes e comece a entender o teu ambiente do ponto de vista dos pacotes de rede e enxergando a necessidade de correlação disso com os logs num futuro mude para a utilização de uma plataforma integrada. Eu vou dar uma pausa no vídeo, não desconectem, eu só vou dar uma pausa para poder abrir a outra apresentação, que é uma pequena demonstração do Security Analytics, que eu acho mais interessante do que simplesmente o PPT. E já coloco para vocês, a gente vai fazer aqui tela a tela do Security Analytics. Bom, estamos de volta. Eu vou fazer para vocês uma demonstração da ferramenta, para que vocês entendam como a gente pode fazer análise de um incidente de vazamento de informação, de extração de informação, usando o Security Analytics. Então, aqui, a ideia é justamente essa, que a gente consiga remover aquela história da agulha no palheiro, né? Então, a gente vai remover o palheiro e olhar onde está a agulha. Então, a gente vai olhar tráfego de rede, logs, download executável, e extensões que não estão dentro do padrão, dentro do padrão da empresa, criando alertas dos ativos críticos, reduzindo de terabytes de dados para alertas, uma dúzia de alertas no final, para que você consiga enxergar o que acontece no teu ambiente. Então, num cenário de investigação típico, a gente vai ter, no primeiro passo, um alerta de um tráfego suspeito de rede. Um determinado IP está mostrando uma série de conexões, uma porta não padrão. Aí a gente vai ter que um usuário autorizado está logado no AD e esse usuário veio de um IP suspeito, então a gente vai investigar esse dado, né? Por que ele está usando de um IP suspeito credenciais válidas. Aí depois a gente vai ter dentro do cenário um usuário diferente, do mesmo host, que vai logar num sistema de desenvolvimento, num sistema de teste, e ele vai, a partir desse sistema de teste, acessar um file server da empresa. E aí a gente vai enxergar como ocorreu a saída do dado através de um zip criptografado saindo via FTP server para a internet. Então a gente vai verificar um e-mail, tudo começa com um e-mail.
Vamos ver o que a gente tem de alertas para hoje. E aí a gente vai receber aqui um alerta no e-mail. Então a gente tem um alerta para um relatório. A gente vai clicar nesse relatório. O administrador ali está lidando com a rede como um todo. Ele vai receber um alerta. Ele vai clicar nesse link. Ele vai se autenticar no Security Analytics. Dentro do Security Analytics, ele vai olhar pelos relatórios que ele tem. Então, ele tem aqui, houve um relatório de Remote Access, VPN Login, foram falhas, o número total de eventos, o que aconteceu dentro. Então, existem aqui uma série de falhas de login. Isso que nos chama a atenção dentro desse relatório. Você vai olhar para essa série de falhas no login, e vai começar a investigar em cima desse relatório. Então, ele vai abrir, olhando especificamente para esse usuário, o Anderson, e vai entrar dentro da parte onde a gente faz a análise do metadado. Então, ele vai olhar aqui, dentro desse drill down, ele vai ver que houve uma tentativa chamada NeoXP aqui, que é um host externo, um IP que não é padrão. Ele vai verificar que o IP de fonte lá é um IP que se autenticou com sucesso. Então, vocês veem que tem um IP aqui, um IP 46 aqui, que é um IP de fora, um IP suspeito. Então, obviamente, isso aqui é um tipo de tráfego que não é normal. E aí ele vê lá de onde veio esse tráfego. Então, vocês estão vendo que não tem nenhuma análise de escovação de bit aqui. Eu estou olhando especificamente um alerta. Dentro desse alerta, eu estou vendo que aconteceu uma tentativa de conexão que foi falha. E esse alerta veio de uma conexão de um país suspeito, que eu não faço negócio com ele, aqui no caso a Bielorrússia. Então, vamos fazer então uma busca nas raízes do que aconteceu. Então, eu vou fazer uma investigação, eu vou fazer um refocus dessa investigação numa nova aba. Então, vai abrir uma nova aba com as informações, tá? Então, eu vou ver um alerta aqui, ó, que não é nada bom, né? Um alerta aí que houve uma ferramenta de hacker, foi utilizada, tá? E aí eu vou clicar nessa ferramenta de hacker, nesse alerta específico, para ver onde é que ela foi utilizada. Então, eu vou ver lá o IP que ela foi utilizada dentro da minha rede. Então, vamos clicar, vamos dar uma olhada mais de perto. E aí eu também consigo enxergar que foi mais de um IP dentro da minha rede que foi afetado. Eu estou olhando para um ataque, com os detalhes, então o IP de origem e os IPs de destino dentro da minha rede. Estou combinando as informações. Lembra que eu falei para vocês, eu consigo agregar toda a informação. Então, eu comecei com uma análise de um pacote de rede e agora eu estou olhando o movimento lateral desse ataque dentro da rede da empresa. Agora eu vou fazer uma busca, fazer o refocus em cima daquele IP específico, do IP final 172, certo? Então, aqui eu vou olhar especificamente, tá? E eu vou ter um alerta de risco. Tá? Então, um alerta de alto risco, um alerta que é um alerta onde a gente tem um nível suspeito. Então, ocorreu alguma coisa ruim aqui. Aí eu vou olhar o que aconteceu com esse alerta. Eu vou entrar na seção específica, tá, do IP 172, tá, onde houve a atividade daquela conta. E aí eu vou clicar, selecionar essa atividade aqui, o Telnet. Vou pedir para fazer
fazer um filtro específico. Certo? E aí eu vou ter a reconstrução desse evento. Eu vou ter os detalhes da sessão, toda a comunicação que ocorreu. Se eu for descendo, eu vou ver que foi um telnet, uma conexão. Eu vou descendo a tela. Eu vou ver que houve uma conexão, houve uma tentativa de login. Eu tenho uma série de itens sendo enviados como resposta, né? Tudo que foi digitado. Então, foi digitado um usuário, foi digitado uma senha. Houve autenticação completa nessa sessão. E aí eu consigo enxergar, né, toda a reconstrução do pacote de Telnet, inclusive com os acessos que foram feitos. Então eu estou vendo aqui que foi acessado especificamente o file share. Eu tenho uma reconstrução de toda a atividade que aconteceu, dos documentos que foram acessados. Aqui a gente tem uma série de planilhas, de documentos que foram acessados a partir dessa sessão específica. E aí eu posso, obviamente, fazer o quê? Fazer uma reconstrução dessa sessão, tá? Onde eu tenho um resumo. Então, nós vamos entender melhor, né, cada passo dessa conexão. Então, houve um login de administrador, houve um mapeamento de drive de rede, e eu consigo enxergar quem foi, onde entrou, então, como foi feito o aumento de privilégios, né? Foi feito um comando aqui, que é o que já me dá o alerta de risco, o usuário que foi utilizado, e aí volto para o meu e-mail. Eu vou ter um outro e-mail, um outro alerta, certo? E eu vou para a interface de gerenciamento do Security Analytics. Mesmo processo, só que agora eu estou olhando para a visão do dashboard. Okay? Então a interface padrão, né, pode ser totalmente personalizada para trazer os alertas de maior relevância, o que está acontecendo no ambiente da empresa, onde eu vou poder fazer o gerenciamento, configurar as conexões, adicionar dispositivos. Então aqui eu faço toda a configuração. Eu vou para a parte de gerenciamento aqui. Ok? E vou fazer, na parte de gerenciamento, eu posso ver toda a parte de relatórios, regras, bibliotecas de ataques, de agrupamentos de informação. Então eu tenho aqui posso criar os meus relatórios específicos. Posso gerar um relatório, então posso gerar o mesmo relatório que foi enviado pelo e-mail. Vou selecionar esse relatório. E aí eu posso ver o quê? O arquivo zip que foi gerado durante esse ataque. Então, a tentativa de sair com os documentos foi feita a partir desse arquivo zip. Consigo olhar o IP de origem. Consigo fazer a visualização do que aconteceu nesse ataque específico. Enxergar como foi usado o username, a password. E da mesma forma, eu consigo olhar que existiu aí um arquivo zip que foi enviado para fora da empresa. Então, eu consigo analisar toda a ocorrência, todo o incidente, do momento inicial, da conexão, de onde aconteceu,
qual foi o usuário utilizado, como foi feita essa conexão. E, obviamente, eu posso exportar ou extrair os arquivos. Então, eu consigo exportar esses arquivos, vou fazer a extração do arquivo. Tá? Eu vou pedir para fazer a extração do arquivo zip. Ele vai fazer o envio desse arquivo zip para que eu possa acessar esse arquivo na reconstrução do evento. E aqui eu tenho os arquivos que foram extraídos. Eu posso fazer, obviamente, o download desses arquivos. Então, eu vou fazer a extração do arquivo zip. Salvei. E agora eu posso acessar esse arquivo. Então, eu consigo chegar a esse nível de detalhe, onde eu vou entrar na ferramenta, vou enxergar que ocorreu um problema, consigo seguir esse problema todo, consigo identificar um arquivo que foi utilizado para sair de dentro da empresa com esse arquivo, consigo abrir esse arquivo e ver o conteúdo que está nesse arquivo. Como eu disse antes, esse é o tipo de regra que, por estar acontecendo totalmente na rede, poderia ser totalmente, passar totalmente despercebida para uma ferramenta de DLP de host, por exemplo, que não vai capturar essa criação desse arquivo. Né? Se aquela máquina, se aquele servidor específico não tinha o DLP, era uma máquina de teste só, se a máquina não estava configurada corretamente para as regras de DLP. E aqui eu consigo reconstruir esse pacote, reconstruir inclusive o que estava armazenado nesse pacote e ver os arquivos como eles estão dentro deles mesmos. A ideia era só passar uma visão tela a tela, para que vocês conhecessem um pouco mais, então entender que tudo é feito através de dado contextualizado, você seleciona, você clica, você vai atrás da informação, é tudo agregado, então você não tem que entender muito sobre rede, mas mais entender o que está acontecendo, você vai receber o alerta, a partir do alerta seguir o caminho do que a informação fez dentro da rede e, obviamente, extrair a informação que te interessa para entender o que tem que ser melhorado. Então, voltando lá no comecinho da minha apresentação anterior, a gente precisa entender o que está acontecendo hoje, porque provavelmente para esse tipo de ataque não tem assinatura, não tem ferramenta de host que vai fazer um controle efetivo. O que você tem é uma ferramenta que te permite entender o ataque, usar a sua inteligência interna de segurança para ampliar dentro desse ambiente a sua capacidade de resposta. Então, quando a gente voltamos para aquele ponto, dividir o orçamento, não só na parte de proteção, mas para análise e resposta dos incidentes. É isso que o Security Analytics traz para a empresa, essa é a facilidade de conseguir enxergar e agregar as informações em um único ponto. Vou abrir para as perguntas agora. Vou voltar lá para acho que quem está recebendo as perguntas é a Camila aí. Está comigo também aqui? Ok. Se vocês quiserem fazer perguntas, se tiverem dúvidas, fiquem à vontade. Está aqui, eu respondo para todos. Mandem as perguntas pelo chat, ok? As perguntas pelo chat e a gente consegue responder para vocês.
Então, nós temos uma pergunta aqui. Essa ferramenta é um appliance ou baseada em servidor com sistema operacional? Caso seja servidores, qual a plataforma, sistema operacional, qual a base de dados? A ferramenta ela é disponibilizada em appliances ou appliances virtuais. Okay? Ela pode ser... A única parte da ferramenta que necessariamente vai utilizar hardware são os storages, que podem ser utilizados, podem ser adquiridos storages da própria RSA, ou você pode utilizar o seu storage existente. Obviamente que a gente faz um licenciamento dessa gravação no storage, mas você pode utilizar o teu armazenamento existente, desde que ele tenha capacidade e performance para lidar com esse volume de informações. Qual a diferença entre NetFlow e Network Packets? O NetFlow ele é como se fosse um log das comunicações de rede. São as comunicações de rede armazenadas no formato de log. E o Network Packets são os pacotes reais, que estão passando na rede mesmo e são capturados em tempo real. Bom, eu agradeço a presença de todos no webinar, está chegando ao final aqui. Fiquem à vontade se tiverem mais perguntas para encaminhar essas perguntas diretamente para mim no e-mail. Espero que todos tenham aproveitado aí o tempo juntos, que se tiverem questões relacionadas à parte de representação de vendas da RSA, se vocês querem se tornar parceiros, se vocês precisarem de mais informações sobre o produto, diretamente vocês podem entrar em contato com a equipe da App Digital, os e-mails estão acima. O meu e-mail está aí também para que vocês possam entrar em contato comigo caso necessário. Muito obrigado a todos, um bom dia.